E vamos a mais um dos vídeos de resumo de história, continuando a falar do período regencial, agora das revoltas da cabanagem, da sabinada e da balaiada. No Grão-Pará, eclodiam conflitos desde a independência do Brasil, pois grupos ligados aos portugueses se mantinham fiéis à ideia de um império luso-brasileiro. Havia também um ressentimento com o excessivo poder exercido pelo poder central sobre as províncias. O clima explosivo se completava com as divergências internas das elites locais, que aspiravam pelo direito de escolher o presidente da província, além, é claro, das péssimas condições de vida dos mais pobres. Nesse contexto, ocorreu a cabanagem entre 1835 e 1840, nome derivado da cabana, tipo de habitação usado pela população ribeirinha, que participou ativamente do movimento. Em 1832, o presidente da província, indicado pela regência, José Mariani, foi impedido de tomar posse. A regência fez então uma segunda indicação, Lobo de Souza, que também não foi bem recebida, pois o novo indicado sofria forte oposição de fazendeiros e pequenos proprietários liderados por Manuel Vinagre, Félix Malcher e Eduardo Angelim. Em novembro de 1834, as tropas provinciais assassinaram Manuel Vinagre, provocando a reação dos rebeldes, que em 1835 tomaram a cidade de Belém e assassinaram o presidente da província, Lobo de Souza. Depois, formaram um governo e espalharam o movimento pelo interior da província. Os cabanos governaram Belém por 10 meses, mas o líder rebelde da província, Félix Malcher, recusava-se a romper com o governo central e dividiu o movimento. Aproveitando-se dessa divisão entre as lideranças, as tropas imperiais recuperaram a capital, forçando os rebeldes a interiorizarem o movimento, numa luta de guerrilha que só foi derrotada definitivamente em 1840. A Sabinada, a outra revolta do período, que ocorreu entre 1837 e 1838, ocorreu em Salvador e envolveu pessoas ligadas ao meio urbano, como profissionais liberais, também pequenos comerciantes, funcionários públicos, artesãos e militares. Ela representou uma reação dos grupos liberais exaltados ao domínio centralizado do governo central durante a regência de Araújo Lima, que substituiu a regência do padre Diogo Feijó. O movimento foi liderado pelo médico Francisco Sabino. O projeto inicial era separar a Bahia do restante do país até a posse definitiva de Dom Pedro com 18 anos. Em relação à escravidão, os líderes acenavam com a possibilidade de libertar os negros cativos nascidos no Brasil, excluindo os africanos, que pegassem em armas contra as tropas oficiais, mas não havia nenhum projeto de abolição. Em março de 1838, as tropas imperiais tomaram Salvador, com a morte de 1.200 rebeldes e a prisão de outros 3.000. Os líderes foram presos e condenados à morte por fuzilamento ou enforcamento. Entretanto, um decreto imperial, em agosto de 1840, anistiou todos os envolvidos em crimes políticos.
Em 1838, também, estourou no Maranhão e no Piauí a revolta conhecida como Balaiada, que ocorreu entre 1838 e 1840, que envolveu os mais variados grupos sociais, como pobres e escravos, e se originou nas divergências políticas entre as elites conservadoras e liberais. Os liberais, conhecidos como bem-te-vis, que era o nome do jornal liberal, tinham o apoio de grandes proprietários rurais e dos segmentos médios urbanos e opunham-se aos conservadores da região, que eram compostos por negociantes portugueses, produtores de algodão e grandes criadores de gado. A balaiada começou com uma reação dos liberais ao governo conservador da província, que aprovou na Assembleia Provincial a criação dos cargos de prefeito, subprefeito e de comissários de polícia para cada distrito, nomeados pelo presidente da província. A crise tomou proporções maiores quando outros grupos entraram em cena com a adesão de vaqueiros, pequenos agricultores e artesãos ao lado dos liberais. Um dos focos do conflito eclodiu com a reação ao recrutamento forçado dos pequenos agricultores que eram obrigados a servir as tropas oficiais. A revolta teve ainda um terceiro foco, que foi a insurreição de escravos lideradas pelo negro alforriado Preto Cosme, que conseguiu reunir em torno de 3.000 negros entre escravos e libertos. Preto Cosme articulou os quilombolas e planejou um levante de escravos, o que inquietou os líderes liberais, que não tinham a menor intenção de abolir a escravidão. No momento que o movimento adquiriu características populares, foi duramente reprimido pelo governo regencial. O general Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, foi nomeado presidente da província para reorganizar as forças na região e prometeu anistia aos líderes liberais e conservadores que auxiliassem o exército na luta aos rebeldes liderados por Preto Cosme. O saldo da repressão foi a morte de mais de 3.000 rebeldes e a prisão de outros milhares. Luiz Alves de Lima e Silva recebeu o título de Barão de Caxias pelo seu desempenho e pela vitória na cidade de Caxias, no Maranhão, que antes era dominada pelos rebeldes.